Irmãos, nós estamos nessa pequena série, nós demos uma pausa no nosso panorama do Antigo Testamento, nós vamos continuar daqui a algumas semanas, para falar alguns assuntos importantes sobre igreja. Então, nós chamamos essa série pequena de Igreja Essencial, para tratar de alguns temas muito importantes para nós enquanto igreja. E na primeira aula nós vimos sobre o que é a igreja, lembra? Nós falamos sobre o que é a igreja de Cristo. Nós vimos sobre a igreja invisível, que é a soma de todos os eleitos, de todo o povo de Deus ao redor do mundo. E nós vimos que essa igreja invisível, ela se expressa de maneira local. Ela se expressa de maneira local ou de maneira visível. Nós vimos isso. Por exemplo, quando Paulo começa escrevendo sua carta aos Coríntios, ele diz que estava escrevendo para os coríntios e também com todos aqueles que invocam o nome do Senhor, e especificamente para a igreja de Deus na cidade de Corinto. Então as duas coisas andam juntas. Se eu faço parte do povo escolhido do Senhor, se eu faço parte do povo do Senhor, então eu também faço parte de uma comunidade local de crentes. Não tem como dividir as duas coisas. A Bíblia trabalha as duas de maneira conjunta. Então, todos os cristãos devem fazer parte de uma igreja local. Mas como? Como nós fazemos parte de uma igreja local, segundo aquilo que a Bíblia pede de nós? Como nós fazemos parte? Estão me ouvindo? Então, né? Minha voz é alta ainda, né? Como nós fazemos parte de uma igreja local? Da maneira como as Escrituras pedem. Como que eu posso fazer? Será que é só chegar, entrar e acabou? Não. E nós vamos ver então hoje sobre membresia na igreja. Por que a gente fala tanto sobre membresia? Por que para ser membro da Igreja Batista Itaipu, você precisa fazer uma classe de novos membros? Porque para as igrejas batistas, de maneira geral, né, as igrejas históricas também, igreja presbiteriana, metodista, essa ideia de membresia, ela é tão forte, ela é tão presente. Será que é apenas, assim, uma chatice nossa? Será que é apenas, algo da nossa cabeça? E nós veremos que não, tá bom? A nossa ênfase em membresia, em reconhecer aqueles que de fato estão comprometidos com essa igreja, vem das Escrituras. E é isso que nós vamos ver hoje. E nós vamos caminhar por alguns textos bíblicos para mostrar como essa ideia de membresia, ela está pressuposta nas Escrituras. Principalmente no Novo Testamento, né, que trata sobre igreja. Então pega a sua Bíblia comigo e abra em 1 Coríntios capítulo 5. Nós vamos caminhar por alguns textos bíblicos, tá bom? Então fica aí com a sua Bíblia, postos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nós já vimos nossas exposições à noite, nessa carta. Esse é um capítulo em que Paulo pede para que um irmão seja excluído da membresia da igreja. Vocês lembram disso? Porque esse irmão estava tendo um relacionamento com a sua madrasta. E os membros da igreja de Corinto não estavam fazendo nada. E Paulo chega e diz, esse irmão tem que ser expulso da igreja. E aí olha o que ele diz no versículo 4. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição,
a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, perceba um detalhe aqui. Paulo diz: reunidos vocês e o meu espírito. Agora, continua a leitura comigo, só que lá no verso 11. Ele diz assim: mas agora, escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo seu irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Preste atenção no detalhe de Paulo, em que ele fala sobre dois grupos: os de dentro e os de fora, certo? Os de dentro e os de fora. E Paulo está dizendo que os coríntios deveriam tratar esse irmão, expulsá-lo e tratá-lo como alguém de fora. Na exposição desse texto, nós vimos que expulsar alguém da igreja não é no sentido físico. Não é você pegar o irmão, os diáconos, pegam o irmão, expulsam ele da igreja e ficam lá de polícia na porta da igreja. Não é isso. Expulsar é tratar como alguém que não pertence aos de dentro. Então veja que tem uma marcação muito forte entre os de dentro e os de fora. Entre os de dentro e os de fora. Segue comigo em 2 Coríntios, agora, outro texto. Capítulo 2. Versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Verso 6. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Veja, Paulo agora está falando provavelmente de um irmão que passou pelo processo de disciplina, e que agora ele está arrependido. Paulo diz: olha, vocês devem recebê-lo. Mas veja o detalhe do versículo 6. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. Se Paulo sabe quem é a maioria, é porque ele sabe o número dos todo. Ele sabe o número do todo para formar uma maioria. Então, ele está pressupondo, mais uma vez, que os coríntios conheciam aqueles que eram de dentro e aqueles que não eram de dentro, aqueles que não faziam parte da igreja de Corinto. Membresia também está pressuposta nas palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 18. Volta comigo aí. Olha Mateus capítulo 18, olha o versículo 17. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, está falando do processo de disciplina ainda, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Olha só, Jesus está dizendo: considere-o como gentil e publicano, ou em outras palavras, usando as palavras de Paulo, considere-o como alguém de fora. Considere-o como alguém que não pertence à comunidade de crentes. Jesus está dizendo: processo de disciplina termina, caso não haja arrependimento, com o assunto sendo levado à igreja, com o assunto sendo levado aos irmãos em Cristo que estão comprometidos uns com os outros.
E isso é atestado pela membresia na igreja. Então é uma implicação também dessas palavras de Jesus. Eu não vou tratar um assunto com quem não está comprometido com a igreja. Por isso que não se leva esses casos para um culto. Porque no culto nós temos visitantes, nós temos incrédulos. Imagina, esse assunto é levado apenas para aqueles que fazem parte daquela comunidade local de crentes. Mais um texto, onde implicitamente está envolvida a membresia. Hebreus, capítulo 13. Versículo 17. Hebreus 13, 17, diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar conta. Olha só. Primeiro, o mandamento de que os irmãos daquela igreja a qual ele estava escrevendo se submetessem aos seus pastores. Pergunta: que pastores? Todo mundo que tem um título de pastor, ou que você conhece um pastor por aí, você deve ser submisso a ele? É isso que o texto de Hebreus está dizendo? Não. Aos pastores da sua comunidade, eleitos para liderarem a sua comunidade. E o oposto, né? Não o contrário aqui, mas o outro lado da moeda também. Veja, versículo 17. Pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Quem o pastor tem que pastorear? Quem o pastor tem que pastorear? Diante de quem, perante Deus, irei prestar contas? Somente aqueles que estão comprometidos com a igreja que eu pastorei. E isso se dá pela membresia da igreja. Isso se dá em reconhecer quem são os de dentro e quem são os de fora. Quem está de fato comprometido com a liderança pastoral e uns com os outros. E é por isso que ao longo da história, as igrejas, principalmente as igrejas históricas, enfatizam muito a membresia. Porque elas mostram de fato quem está disposto a assumir um compromisso com a igreja e com a liderança. Com a igreja e com a liderança. Isso significa que precisa ser só de um jeito? O reconhecimento da membresia, como nós fazemos, por exemplo? Não, cada igreja pode ter a sua maneira. Mas a prática de ter nome inscritos também vem das Escrituras. Volta comigo um pouquinho para 1 Timóteo. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Versículo 9. Paulo, vou dar um contexto. Paulo está escrevendo para Timóteo a respeito das viúvas da igreja. Naquele tempo, e hoje ainda também, mas naquele tempo muito mais, uma viúva, logo assim que seu marido morresse, passado algum tempo, ela estaria em vulnerabilidade social. Ela, por exemplo, pelo Império Romano, era obrigada a se casar. Ela não poderia ficar solteira por muito tempo. Viúva não poderia dizer assim, eu quero ficar viúva. Não, era obrigada a se casar. Ela não poderia administrar sozinha os bens que seu marido havia deixado. Então, se tornar uma viúva naquele tempo era quase, se você não tivesse alguém para cuidar, era quase como dizer, ficarei vulnerável socialmente, ficarei pobre. Ficarei pobre. Então tinha toda uma pressão para as viúvas se casarem. E a igreja tirou essa pressão. Ela pode ou não pode se casar. E aí, Paulo está escrevendo para Timóteo para falar sobre as viúvas daquela igreja, a igreja de Éfeso. Timóteo pastoreava a igreja em Éfeso. E ele está escrevendo sobre como deveria proceder
com algumas viúvas. E algumas, Paulo diz, se tem filho, se tem neto, vai atrás dos filhos e dos netos, porque eles têm que cuidar das suas mães e das suas avós. E quem não cuida da sua própria família é pior que o incrédulo. Negou a fé, Paulo vai dizer. Agora, e aquelas que não tinham? Que os filhos ou os netos não eram crentes, não estavam nem aí para cuidar das suas avós ou das suas mães viúvas. Aí Paulo vai dizer, e depois de dar também alguns pré-requisitos, no versículo 9, 5:9, somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido, recomendada pelo testemunho de boas obras, etc. Mas veja, a minha ênfase é no início do versículo 9. Somente poderá ser, está escrito aí? Inscrita na lista. Então essa prática de ter escrito nomes não é nova. E é por isso que, mais uma vez, as igrejas, de maneira geral, as igrejas batistas, decidiram expressar esse princípio bíblico de membresia em nomes inscritos, em um rol de membros. Igrejas históricas, de maneira geral, quase todas hoje, antigamente todas fazem isso. Tem que ter uma maneira de separar os que estão de fato comprometidos com aquela igreja e não estão, dos membros que de fato se comprometem com aquela igreja e não. E isso pode ser feito escrevendo os seus nomes, como nós fazemos, e como aqui Paulo especificamente fala dessa prática para as viúvas. Então, irmãos, esse princípio de membresia não é uma coisa inventada da cabeça nossa. Ele provém das linhas das Escrituras, das cartas escritas para as igrejas. Tem que ter uma maneira de separar aqueles que estão de fato comprometidos com a igreja e aqueles que não estão. Então, alguns princípios aqui. Pode passar para mim? Primeiro, a membresia da igreja é necessária para a correta aplicação da disciplina eclesiástica. A membresia da igreja é necessária para a correta aplicação da disciplina eclesiástica. Quem de fato está comprometido com aqueles irmãos? Quem de fato está comprometido com a santidade uns dos outros? Quem é membro e nós temos autoridade de repreender, de cuidar? Quem? Como que eu vou fazer isso? Simples. Quem está inscrito no rol de membros da igreja. Quem está comprometido com aquela igreja. Então, para que se aplique a disciplina de maneira correta, é preciso ter uma lista de membros. Para que eu saiba quem procurar. Para que eu saiba quem levar o assunto. Para que essa pessoa seja trazida de volta para a igreja. Um outro ponto. A membresia, ela protege a pureza da igreja. A membresia, ela protege a pureza da igreja. Porque quando uma pessoa decide se tornar membro da igreja, ela decide, o que é isso? Ela decide se submeter àquela igreja. E ela sabe que se ela fizer algo que vai trazer escândalo para a igreja, ela vai ter que prestar contas. Então antes ela vai pensar duas vezes. Antes da pessoa ser membro, nós fazemos uma entrevista com ela, nós conversamos com ela. Então, a membresia, ela acaba também protegendo a pureza da igreja. É uma maneira de nós protegermos a igreja, de nós protegermos os nossos membros. Mais uma, a membresia da igreja é necessária para que os crentes reconheçam quem são seus líderes. Veja, Hebreus 13 é o mandamento, todo crente tem que estar submisso aos seus líderes. Mas qual líder? Quais pastores? Aqueles que foram instituídos pela igreja para liderá-la. Não é todo mundo que tem o título, não é todo mundo que aparece por aí. A gente deve respeito e trato a todos, mas submissão àqueles que a igreja reconheceu como seus líderes. Como que eu vou me submeter se eu não estou comprometido com a igreja? Como que eu vou cumprir o texto de Hebreus 13? Da mesma maneira, como eu disse, a membresia da igreja é necessária para que os pastores reconheçam quem são as suas ovelhas.
a quem um dia eles prestarão contas diante de Deus. A quem irei prestar contas diante de Deus? Por cada um dos membros da Igreja Batista Itaipu, porque são esses que se comprometeram diante do Senhor, de se submeter a essa igreja e a minha liderança. Então, membresia, irmãos, está pressuposto em todos esses textos que nós acabamos de ver. Uma das nossas primeiras confissões, enquanto Igreja Batista, lá de 1689, ela diz assim, vai aparecer aqui para vocês. Como todos os crentes são obrigados a unirem-se a igrejas locais, nós vimos isso, quando e onde eles tiverem a oportunidade de assim fazê-lo, então todos os que são admitidos aos privilégios de uma igreja, membros, também estão sob a disciplina e o governo dela, de acordo com a regra de Cristo. Então, essa prática, mais uma vez, não é nova. Desde lá pelas bandas de 1600, isso é uma prática entre as igrejas batistas. Que nós temos que reconhecer muito bem quem são aqueles que estão de fato comprometidos com a igreja e quem não está. Ou seja, quem são os membros e usufruem dos privilégios de participar da vida da igreja, de saber de coisas da igreja, de ser pastoreado e cuidado pela igreja, e quem não está. Deu para entender até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Vamos passar. Pode passar mais um pouco. Mas por que será que a prática e a importância da membresia, dessa doutrina, tem caído em descrédito nos nossos dias? Por que você acha? Aversão ao compromisso, né? Ninguém mais quer compromisso. Ninguém mais quer casar no papel, né? Faz tudo, mora junto, mas não quer casar. Tem medo de assinar um papelzinho, né? O que mais? O que você acha? Pensa só em si, né? Não pensa nos outros, não pensa em volta, é só para se alimentar. O que mais? Quem ia falar aqui? Exatamente, para evitar a disciplina, né? Não quero, é mais fácil, se eu não estou membro aqui da igreja, eu pulo para outra. Exatamente. Também existe o lado dos abusos de líderes, que muitas vezes usam isso aqui para pesar a mão de maneira indevida na vida das pessoas. Isso. E tem o lado do pastor, que ele não quer ter compromisso com os membros. Então, eu não vou ter membresia, porque eu não quero ter compromisso com as pessoas. Eu quero ficar trancado, fazendo o que eu quero. Veja, passa para mim. Nós vimos, lá na primeira aula, que... Como é que eu posso usar esse termo? Talvez maneiras de ver a vida, ou influências, duas grandes influências da cultura, que entram na igreja, e na minha vida, e na sua vida. E a gente tem que aprender a reconhecer, para lutar contra essas influências antibíblicas e aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. O individualismo, que é puxando aquilo que o Denison falou. A gente tem medo de assumir compromissos hoje. A gente não quer se comprometer com uma igreja. Hoje, porque tem várias igrejas, a gente quer ficar em uma. Pisaram no meu calo, pulo para outra, pisaram no meu calo, pulo para outra, e assim vai indo. A ênfase está em mim, e nós vimos que essa ênfase é errada. A ênfase do Novo Testamento é em quem? Nós. Mas por causa do individualismo da nossa cultura ocidental, a gente tende a pensar só na gente. Também o relativismo,
né? A gente sabe que essas palavras são bíblicas, mas a gente relativiza para nós, né? A gente dá uma pequena relativizada, para não aplicar nas nossas vidas. É muito fácil apontar o dedo para determinadas pessoas, para determinados políticos, e dizer que eles são relativistas, quando nós também somos. A gente sabe que não podemos deixar de congregar, e que o culto é uma prática, uma ordem para todo crente, mas a gente falta e a gente dá uma relativizada. Sim ou não? Sim, a gente dá uma relativizada. A gente sabe que se comprometer com uma igreja local, ou com ser membro de uma igreja, é uma prática das Escrituras, mas a gente dá uma relativizada. A gente dá um jeito de não aplicar aquilo para as nossas vidas. Veja, uma citação para nós, pastor batista americano: a doença básica por trás de todos esses sintomas, a doença que admito corre também em minha veia, é pressupor que temos autoridade para conduzir nossa vida cristã por nós mesmos. Incluímos um pedaço da igreja quando e onde nos convém. A doença por trás de tudo é o quê? A gente acha que a gente pode viver a vida cristã por nós mesmos, que a gente pode sozinho, que está tudo sobre a minha decisão, e eu decido apenas. Mas veja, isso não é bíblico. Não é bíblico. E essa doença, o pastor admite, está correndo nas veias dele, e está nas minhas também. A gente acha que podemos viver a vida cristã apenas por nós mesmos. Mais uma. Cristo não nos chamou para meramente nos associarmos a uma igreja, mas para nos submetermos à igreja. Cristo, eu vou repetir, Cristo não nos chamou para meramente nos associarmos a uma igreja, mas para nos submetermos à igreja. Só que a gente não gosta. É muito escandaloso para a nossa cultura um negócio desse. Mas é aquilo que nós vemos. Veja, mais alguns motivos. Pode passar para mim, por favor? Mais um. Por que essa prática tem decaído? Também não se ensina mais sobre membresia. Algumas igrejas têm deixado essa prática de lado. Mais uma. Igrejas se preocupam apenas com o número de frequentadores. Elas querem mais gente. E, gente, membresia dá uma afastada em algumas pessoas. Membresia já faz uma peneira. Quando a pessoa vê os direitos e os deveres dos membros, e que tem que assinar um pacto de membresia, ela já pensa duas vezes. Pastores não estão dispostos a assumir isso, porque eles querem que mais gente venha, e mais gente venha, e tá bom. Não estão preocupados com a qualidade da membresia, mas apenas com o número delas. Para dizer para os outros, para comparar com as outras igrejas, a minha igreja tem X membros, a minha tem X mais 30, e a minha tem X mais 50, aí vai ver, metade da igreja já foi embora da cidade, mas está lá, E também, como o Silvano falou, a falta da disciplina. Uma membresia fraca, você não, ou quando é inexistente, você não consegue fazer aqueles passos da disciplina eclesiástica. Deixe-me ler uma outra parte de uma confissão batista, antiga, de 1800 e tanto, foi usada pelos primeiros batistas do Brasil até 1984, mais ou menos. Ela diz assim, eu trouxe ela porque ela sintetiza muito bem a ideia de igreja aqui, e membresia. Ela resume isso. Cremos que uma igreja visível de Cristo, ou uma igreja local, é uma congregação de crentes batizados, associados pelo pacto na fé e comunhão do Evangelho, observando as ordenanças de Cristo, governados por suas leis e exercitando os dons, direitos e privilégios, com os quais a palavra de Deus os reveste. Vamos devagar aqui, vamos por partes.
Primeiro, cremos que uma igreja local é uma congregação de crentes batizados. Então, para ser membro de uma igreja batista, você precisa ser batizado, precisa ser um crente batizado. E aqui nós nos diferenciamos um pouquinho dos nossos irmãos presbiterianos e também metodistas, que têm a prática de batizar crianças. E aí aquela criança, ela se torna membro da igreja. Mas nós não acreditamos nisso. Apenas crentes batizados. Para você ser batizado, você precisa ser crente, após a sua conversão. Então é admitido na igreja, apenas como membros da igreja, apenas aqueles que são batizados, crentes batizados por pública profissão de fé. E esses crentes, eles se associam pelo pacto na fé e comunhão no Evangelho, ou seja, eles assumem um compromisso uns com os outros, pelo pacto na fé, ali embaixo, pode passar para mim? Isso, pelo pacto na fé, ou seja, um compromisso, um pacto, uma aliança, nós assumimos um compromisso uns com os outros, pela fé, não é pelo time de futebol, nem pelo tamanho da nossa conta bancária, nem pelo nosso passado, mas simplesmente pela fé, por causa de Cristo. Cristo é o que nos une, e também comunhão do Evangelho, ou que provém do Evangelho. A nossa comunhão é mais profunda do que qualquer outro tipo de comunhão nesse mundo, porque ela provém do Evangelho, daquilo que Cristo fez por nós. Cristo derramou o seu sangue precioso para formar um povo, e numa igreja local nós desfrutamos disso. Parece ser só palavras, mas veja a riqueza. Mais um, observando as ordenanças de Cristo e governados por suas leis. Então, pessoas que se comprometem a obedecerem às ordenanças de Cristo, inclusive os líderes. Nós nos comprometemos a juntos obedecer aquilo que a palavra de Deus nos diz e a sermos governados por ela. A nossa única regra de fé e prática é a Escritura. Então nós tentamos fazer as coisas, não porque é uma prática, eu citei aqui, que é uma prática batista, mas se fosse antibíblica, nós não iríamos fazer, mas é bíblica, porque nós estamos sendo governados pela palavra de Deus, pelas leis de Cristo. Mais um, exercitando os dons, direitos e privilégios com os quais a palavra de Deus nos reveste. Então, quando nós nos associamos ou nos tornamos membros de uma igreja, nós vamos exercitar os nossos dons. Dons que Deus nos deu para o benefício da igreja. Quando eu me torno membro, eu estou assumindo um compromisso de que eu vou utilizar aquilo que o Espírito Santo me deu para o benefício da igreja. Direitos e privilégios com os quais a palavra de Deus me reveste. E nós já vamos falar um pouquinho disso. Nós já vamos falar sobre esses direitos, privilégios com que a palavra do Senhor nos reveste. Mas isso é uma membresia de igreja. Crentes batizados que juntos assumem um pacto de caminharem juntos pela fé em obediência aos mandamentos de Jesus. Isso é membresia de igreja. Agora, vamos falar um pouquinho sobre esses direitos, privilégios, deveres, que nós, enquanto membros, temos para com a nossa igreja. Mas até aqui, alguém tem alguma dúvida? Então vamos passar. Primeiro, nós temos um compromisso público. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vocês verem que o dia está se aproximando. Encorajem uns aos outros, o autor de Hebreus diz, porque o dia da volta de Cristo está se aproximando. Então,
cada vez mais se encorajem, caminhem juntos e não deixem de se congregar. Não deixem de se reunir como igreja. Então, uma das responsabilidades e deveres dos membros é a frequência regular nos cultos da igreja. É o dever mais básico, na verdade, de todo crente. A frequência regular nos cultos da igreja. É um mandamento bíblico nós nos congregarmos. Então, eu tenho um compromisso público com aquela igreja. Nosso estatuto diz que é 1 ano sem frequentar a igreja, a pessoa é desligada, excluída por ausência. Deveria ser 3 meses. Como uma pessoa fica 3 meses desobedecendo um princípio bíblico, o mandamento do Senhor de não frequentar a igreja, que ela assumiu diante de Deus e diante da igreja que faria, e está tudo certo. Uma pessoa que não frequenta a igreja sem um motivo justo por 3 meses, ela não tem compromisso com os irmãos. Ela não tem compromisso com a igreja, por um motivo, desde que não seja por um motivo justo, claro. Doença, trabalho, viagem. Frequência regular na celebração da ceia do Senhor. Ceia do Senhor é uma ordenança. Ordenança. Antigamente, em algumas igrejas batistas, faltar na ceia do Senhor sem um motivo justo era exclusão direta. É uma ordenança de Jesus. Por que a gente falta? Por que a gente negocia? Uma das 2 ordenanças de Cristo, batismo e ceia. Então, quando eu me torno membro de uma igreja, eu assumo um compromisso público de estar junto com os meus irmãos, de estar congregando com os meus irmãos, de estar na igreja, tanto quanto a minha saúde e as circunstâncias deixarem. Mas eu faço um esforço para estar junto com os meus irmãos, porque é isso que a Bíblia requer de mim. É isso que as Escrituras requerem de mim. Mais um compromisso afetivo, de afetos aqui. Primeira, de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz: portanto, é uma ordem, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Consolem-se, se edifiquem. Olha essa palavra de ternura que Paulo está dizendo aqui, de afeto. Sabe, se abracem, se edifiquem, ajudem uns aos outros. Tem um irmão chorando, abraça, vamos caminhar juntos. E inúmeros outros mandamentos bíblicos, de carregarmos os nossos fardos, de dividirmos os nossos fardos juntos. João 13, uma das palavras mais conhecidas de Jesus: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Olha só, como quando eu assumo um compromisso de membro, eu também assumo um compromisso afetivo, de amar os meus irmãos, de amar os meus irmãos e todos os meus irmãos. Então, como membro, eu preciso buscar conhecer e amar os irmãos da minha igreja, buscar conhecer e amar os irmãos da minha igreja, todos os irmãos da minha igreja, todos, não só os que eu gosto mais, não só os que fazem parte do meu círculo. Eu preciso me esforçar para conhecer e caminhar entre todas as áreas da igreja, para buscar conhecer e amar, nem que seja para orar pelos meus irmãos. Para orar pelos meus irmãos. Nós vamos começar agora a divulgar a lista de membros lá no grupo pastoral, para que você abra e veja, para que você leia e você fala: meu Deus, eu não faço ideia de quem é esse irmão aqui. Aí você vai fazer o quê? Você vai mandar uma mensagem para o pastor, ou para algum diácono da igreja, e vai perguntar: quem é esse irmão aqui? Aí o pastor vai lá tirar um print do Instagram, assim, ó, tira um print, te manda uma foto, e fala: domingo me cobra que eu apresento vocês dois. Mas a gente vai relativizar.
Quero ver se isso vai acontecer mesmo. Quero ver. Cultivar a unidade da igreja. Fazer de tudo para buscar a unidade da igreja. É um compromisso meu como membro. Outro, resolver os conflitos com os irmãos da igreja. Gente, se eu tenho um compromisso com o meu irmão, se eu assumir um pacto, uma aliança de caminhar junto com ele, não dá para a gente caminhar como corpo dividido. Então, nós temos, irmãos, um compromisso afetivo, de caminharmos uns com os outros, de doarmos os nossos corações uns para com os outros. Por isso também não faz sentido a pessoa querer ser membro da igreja, mas ser aquele membro 007, já viu? A pessoa ela só quer vir, desfrutar do que ela pode receber no culto e vai embora. Ela não quer papo com ninguém, ela não quer conversar com ninguém, ela não cumprimenta ninguém, ela não convive com a igreja nos outros 6 dias da semana. Irmãos, não faz sentido isso. Não faz sentido. Eu tenho que assumir um compromisso de fato com os meus irmãos. E veja, gente, essa ênfase é bíblica. Ela é bíblica. Ela é bíblica. Mais um compromisso também financeiro. Por exemplo, olha esse texto de Paulo a Timóteo. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros, pastores, bispos, né? A gente usa de maneira intercambiável, que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Paulo está dizendo para Timóteo, aquela igreja tinha vários pastores, e ele está dizendo que aqueles irmãos que lideram e se afadigam na palavra do Senhor, eram dignos de receber em dobro. Se Paulo diz isso, ele está pressupondo o que anteriormente? Que os membros daquela igreja estão fazendo o quê? Ofertando, sim ou não? Sim. Os membros daquela igreja estão ofertando de maneira ainda regular. Isso aqui, irmãos, isso aqui nem precisava ser assim algo implícito nas escrituras. É só prático. A gente tem ar-condicionado, a gente tem conta de luz, tem conta de água, tem um terreno para pagar. Isso aqui é assim, só por isso a gente já deveria se comprometer. Mas veja, as escrituras também apresentam e pressupõem que os membros de uma igreja participam financeiramente dela. O texto que nós lemos sobre as viúvas, Paulo, ele começa dizendo assim para Timóteo: honre, e o contexto diz que se necessário financeiramente, as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Então, Paulo está pressupondo que a igreja em Éfeso tinha um fundo de cuidado aonde eles poderiam cuidar, inclusive financeiramente, dos seus membros vulneráveis. Dos seus membros vulneráveis. Isso está pressuposto o quê? Um compromisso financeiro. Que os membros da igreja se comprometem financeiramente com ela. 1 João 3,17, João vai dizer: se eu tenho condições, vejo um irmão meu passando necessidade, e eu não abro o meu bolso, é isso mesmo, não está escrito desse jeito, é a nova tradução minha, tá? Mas é isso que o texto está dizendo. Como eu posso dizer que permanece o amor de Deus em mim? Então eu tenho um compromisso com os meus irmãos, e o contrário também é verdadeiro. Eu desfruto desse cuidado. Hoje sou eu que posso estar trazendo uma cesta básica aqui. Amanhã pode ser eu que esteja necessitando dela. Não é? A vida tem dessas coisas. A vida tem disso. Hoje sou eu que, pela graça de Deus, tenho condições de ofertar, seja R$5 ou 5.000. Não importa. Mas amanhã sou eu que posso estar necessitando dos irmãos da minha igreja. E se eu sou membro, eu vou desfrutar, de um jeito ou de outro. Eu vou experimentar desse cuidado. Então, o membro contribui regularmente. É dever nosso
ofertar regularmente também para a expansão do Evangelho, para missões, e engajar-se nos projetos da igreja e assim por diante. Nós temos um compromisso financeiro. Veja, nós não somos uma igreja que enfatiza isso, e todo mundo sabe. Mas a gente não pode também fechar os olhos para o que a Bíblia diz sobre isso. A gente tenta ser bíblico, não enfatizar demais, mas também não esquecer, mas também não deixar de lado. Mais um, são 5, tá? Um compromisso espiritual. Olha 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Capítulo que Paulo começa a falar dos dons espirituais. Vai ter toda essa briga dos dons espirituais, nós vamos ver nos próximos domingos, tá? Mas olha o que ele diz: assim também vocês, visto que vocês desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Sabe o que Paulo está dizendo? Se eu tenho um dom espiritual, e eu tenho, né, se eu sou um crente, todo crente recebe um dom espiritual, um ou mais, todo crente recebe dons espirituais. Paulo está dizendo que nós devemos usar esses dons para a edificação da igreja, para o bem da igreja, para o bem dos meus irmãos. Como eu vou fazer isso, se eu não estou comprometido com uma igreja? Como eu vou fazer isso, se eu não estou comprometido com uma igreja, com os meus irmãos? Então, gente, para obedecer mandamentos bíblicos básicos, nós precisamos de membresia. Inclusive, para exercer os dons que o Senhor nos deu. Por exemplo, eu tenho o dom de ensinar para crianças, mas eu não quero ser membro da igreja. Você não vai participar do ministério infantil. Nós zelamos pelas nossas crianças, nós queremos cuidar das nossas crianças. Não vai. Nós vamos proteger a igreja. Eu não quero ser membro da igreja, mas eu sou um crente e eu entendo de números, eu quero servir na comissão fiscal da igreja, que avalia as contas. Você não vai. Nós zelamos pela igreja. Nós zelamos. Quem garante que você vai assumir de verdade um compromisso com a igreja de Cristo e com Cristo? Não, a membresia que atesta isso. Então, se eu tenho dons, eu preciso me comprometer com uma igreja para usá-los. Mais uma: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. É dever nosso orar por todos os crentes, especialmente os da nossa comunidade, especialmente os nossos irmãos que nós caminhamos juntos. Então é dever nosso orar com regularidade pelas pessoas da nossa igreja, irmãos, pelos irmãos da nossa igreja. É dever nosso. Quantos de nós cumprimos isso? Quantos de nós? É dever nosso, como eu falei, pode passar para mim, servir com dons e talentos aos irmãos da minha igreja. Servir com dons e talentos aos irmãos da minha comunidade. E para isso, eu preciso me comprometer com ela. Também é meu dever envolver-me no discipulado da igreja. De novo, não ser um crente 007. É envolver nessa vida de comunhão espiritual, ajudando um ao outro. Tito, capítulo 2, por exemplo, Paulo diz para Tito chamar as irmãs mais velhas e ajudar as irmãs mais velhas, encorajar as irmãs mais maduras na fé, auxiliarem as mais novas na fé. Ou seja, discipulado. E discipulado não precisa ser sentar aqui, vamos estudar um livro, não, é só caminhar junto, mandar uma mensagem, perguntar de vez em quando como está, se oferecer às vezes para ter alguns encontros, orar, é caminhar junto. Ver um irmão na igreja que está recém-casado, ou um jovem que está chegando, às vezes a gente se confunde as coisas, né? Chega um adolescente e a gente acha que só
O ministério de adolescentes tem que ir lá. Chega um jovem na igreja e a responsabilidade do jovem é só do ministério de jovens. Não. É dos adultos. Chega um jovem na igreja, vocês homens mais maduros têm que olhar e ir lá recebê-lo. Ir lá caminhar com ele. Mulheres a mesma coisa. Mulheres a mesma coisa. Então, é dever nosso se envolver nisso. E veja, irmãos, o contrário também é verdadeiro. A gente vai desfrutar disso como igreja. A gente vai desfrutar. Eu vou desfrutar de homens mais velhos que vão me chamar a atenção, me exortar e caminhar comigo. Eu não posso viver a minha vida cristã sozinho. Eu não vou acertar sempre no meu casamento. Eu não vou acertar sempre. Na verdade, às vezes até o contrário com a criação de filhos, né? Às vezes eu vou errar muito mais até começar a acertar. Eu preciso de gente que fez isso antes. Eu preciso estar aberto para isso e também vocês se comprometerem uns com os outros. Estarem abertos também a ajudarem, a auxiliarem. Então, nós precisamos assumir também um compromisso espiritual. Nós já vimos um compromisso público, um compromisso afetivo, um compromisso financeiro, um compromisso espiritual e, por último, um compromisso ético. Ético é com a maneira correta de viver. Nós estamos comprometidos com a maneira correta de viver. Olha Hebreus 3, diz assim: exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha os dois lados de novo, gente. De novo aqui. Lado de quem dá e lado de quem recebe. Primeiro, é dever nosso nos exortarmos mutuamente, caminharmos juntos, a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Pergunta: se eu não tenho um compromisso público com a minha igreja, se eu não estou na vida da igreja, se eu estou assim, mais para lá, mais para fora da igreja, do que para cá, para dentro da igreja, é porque eu estou sendo endurecido pelo engano do pecado. É? Isso que o texto está dizendo. Para eu não ser endurecido pelo engano do pecado, o que é que eu tenho que fazer? Estar nesse meio ali, ó, aonde nós estamos nos exortando uns aos outros. Não quer dizer, claro, que se eu estou aqui dentro, eu estou tudo certo também. Não. Mas é bem mais provável que dentro da igreja, bem mais provável não, é certo que dentro da igreja, que entende isso, eu receba mais cuidado do que fora. Certo? Do que se eu não estou presente. Por isso que, quando uma pessoa está sendo endurecida pelo engano do pecado, uma das primeiras coisas que ela faz é o quê? Deixar de frequentar a igreja. Porque no púlpito, a consciência vai acusar. Vai pregar, vai acusar. Na oração, vai acusar. E aí ela sai. Está sendo endurecida pelo engano do pecado. Então, eu e você precisamos disso, para não sermos endurecidos. E precisamos ajudar, a ênfase do texto, uns aos outros. Uns aos outros. Se eu ver o meu irmão indo por um caminho que é estranho, eu tenho a responsabilidade. Não é só minha, irmãos. Não é só do pastor, irmãos. Não é só dos diáconos, irmãos. Olha o texto de Mateus 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Veja, se o seu irmão pecar contra você, o que é que você faz? Vai contar para o pastor? É isso que você faz? Não. Não. Como disse um pastor certa vez, falando, né, sobre possessão demoníaca, ele disse assim: irmãos, se você está no lugar, lá está na casa de um vizinho lá, e manifestou o demônio, você não liga para mim não, tá? Tu que viu, tu que ora. Deus quer usar você.
A Ju lembra, né? Tu que viu, tu que ora. Deus quer usar você. A mesma coisa aqui, é o mesmo princípio, irmãos. Ai, pastor, eu vi, irmão. Tu que viu, tu que ora. É um pecado público? Aí é outro princípio, aí beleza. Aí nós conversamos. Mas não é? Tu que viu, tu que vai orar, irmão. Tu que viu, tu que vai exortar. Tá bom? É o mesmo princípio. Irmãos, tem quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Já tem 8, né? 8 bilhões de pessoas no mundo. Deus fez você ver o pecado do irmão. Você acha que Ele quer usar quem? Você acha que Ele quer usar quem? Eu? Mais um. Obedeçam seus líderes, texto que a gente viu, e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Então, é nosso dever, como membro, aconselhar, consolar e corrigir os irmãos da igreja. Aconselhar, consolar e corrigir os irmãos da igreja. Eu vou dizer, é nosso dever como membro. E eu quero que você, eu vou enfatizar isso, também pense do outro lado. Hoje é você que pode estar fazendo isso, amanhã é você que está precisando, irmãos. E se você está dentro da membresia da igreja, é nossa responsabilidade fazer isso. Nossa responsabilidade fazer isso. Submeter-se à liderança da igreja. E praticar a disciplina corretiva na igreja. Nosso dever, nossos deveres, enquanto membros. Então, nós resumimos os deveres dos membros em 5, tá? Um compromisso público. Qual outro? Vamos? Afetivo, financeiro, espiritual e ético. Esses são, basicamente, 5 compromissos que são deveres, mas que também são privilégios. Você entende? São privilégios. Irmãos, eu preciso de gente, eu já vou repetir isso 1000 vezes. Eu, você, nós precisamos uns dos outros para caminhar na fé. Nós não vamos conseguir sozinhos. Nós não vamos conseguir sozinhos. E eu desfruto disso sendo cuidado dentro da membresia da igreja. Portanto, uma citação, mais duas para acabar. Frequente uma igreja e una-se a ela. Junte-se com outros cristãos. Ache uma igreja com a qual você pode se unir-se a ela. Faça isso para que os incrédulos ouçam e vejam o evangelho. Lembra Jesus dizendo que uma das maneiras dos incrédulos reconhecerem que somos filhos do Senhor é pelo amor com que amamos uns aos outros? Membresia de igreja é evangelístico também. As pessoas de fora deveriam ver o nosso amor e cuidado uns pelos outros, e assim reconhecer o amor de Jesus. Faça isso para que os crentes fracos desfrutem de cuidado, e às vezes você é um crente fraco que está precisando de cuidado. Para que os crentes fortes usem suas energias de um modo excelente, e para que os líderes da igreja sejam encorajados e auxiliados. Faça isso para que Deus seja glorificado. É algo que vem das Escrituras, meus irmãos. Não é, eu vou repetir, não é apenas assim uma coisa da nossa cabeça. E eu termino dizendo, portanto, aquele que tem o privilégio de viver a vida cristã em comunhão com outros, louve a graça de Deus do profundo do seu coração. De joelhos, agradeça a Deus e confesse, é por graça, nada mais do que a graça, que temos permissão de viver em comunidade com outros irmãos em Cristo. É por graça, irmãos. Você entende que tem muitos cristãos que não desfrutam disso? E não é porque eles não querem, é porque não têm. Porque eles são a primeira família, ou o primeiro convertido de determinado lugar. Ou porque as igrejas ao redor de onde ele está já abandonaram há muito o evangelho. E eles não desfrutam desse tipo de comunhão. Por isso, desfrutar disso é maravilhoso. E a gente tem que confessar que é pela pura graça de Deus. É pela pura graça
do Senhor. Portanto, aquele que tem o privilégio de viver a vida cristã em comunhão com os outros, louve a graça de Deus do profundo do seu coração. Irmãos, nós não somos perfeitos e jamais seremos, mas a gente vai tentar cumprir esse negócio aqui. A gente vai pelo menos tentar. E eu espero que vocês tentem juntos. Eu espero que vocês tentem juntos. Se você é uma pessoa mais fechada, comece a se abrir mais. Se você só caminha entre as mesmas pessoas, dê passos para conhecer outras. Comece a orar pelos irmãos da igreja. Fique depois, cumprimente, gaste um tempo conversando. Pequenos passos, mas que nos ajudam a colocar isso em prática. Amém?